Paulo Araújo. Boa noite, Carlos Martins, como vai? Tudo bem? Satisfação estar com você, amigo. Tudo, muito bem. Boa noite, então, ao Carlos Martins. Vamos começar a nossa live agora, na live da autossuficiência. Queremos dar a boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Paulo de Araújo e eu sou responsável pelo bem-estar e autossuficiência no Brasil. Temos hoje aqui conosco um convidado muito especial, Carlos Wizard Martins, um grande amigo, e agradecemos muito a participação dele aqui conosco hoje à noite. É uma grande honra tê-lo aqui, Carlos. Em instantes eu farei a devida introdução do nosso convidado. Só lembrando a todos que essa live está sendo transmitida pelos canais da Autossuficiência Brasil no YouTube, Facebook e Instagram. E convidamos todos vocês a seguirem as nossas mídias sociais. Nós temos as gravações das últimas lives à disposição de todos vocês. Convidamos vocês também a enviarem perguntas hoje para o Carlos através do chat do canal que você está utilizando, e no final, se der tempo, nós, com muito prazer, responderemos algumas das perguntas. E só para anunciar também, a próxima live será quinta-feira próxima, às 20 horas, horário de Brasília, e o tema será o Enem, com a Fernanda e o Eugênio, que são especialistas no Enem. Queremos convidar toda a juventude da igreja para participar dessa live de quinta-feira. Bom, pessoal, como eu disse, então, hoje a gente tem aqui conosco o empreendedor, empresário, filântropo, membro da igreja, Carlos Wizard Martins. Eu acho que todos já ouviram falar muito da trajetória de sucesso do Carlos no mundo empresarial, mas eu acho que vale a pena rapidamente aqui, Carlos, se você não se importa, só pontuar alguns dos pontos principais da sua trajetória. Ok. O Carlos nasceu em Curitiba. Ele mesmo diz no livro dele, né, que em uma família pobre, mas rica espiritualmente, com as bênçãos do Evangelho restaurado. Ele conheceu a igreja na sua juventude, toda a família se filiou à igreja, né? Ele, enquanto jovem, serviu uma missão em Portugal, casou-se com a Vânia, estudou na BYU, fez um estágio em uma multinacional, aí foi transferido para o Brasil e, como ele conta na história dele, para complementar a renda, eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso hoje também, ele começou a dar aulas de inglês na sala da casa dele. Foi aí, basicamente, que nasceu a Wizard, em 1987, lá se vão 33 anos, como o tempo passa rápido. Ele mesmo desenvolveu a metodologia de ensino de inglês de uma forma bastante interessante e, na sequência, ele começou a procurar pessoas interessadas em utilizar essa metodologia de ensino. Nessa época, o conceito de franquias praticamente não existia no Brasil, não é, Carlos? Estava apenas no início, mas foi essa abordagem, alguns anos depois, que ele escolheu o sistema de franchising para fazer aquele negócio dele, pequeno negócio dele, crescer. Eu gostaria de colocar um parêntese aqui. Foi nessa época que ele estava começando que eu conheci pessoalmente o Carlos, mais precisamente em março de 1988, 32 anos atrás, logo após eu terminar a minha missão de tempo integral. Eu sou de Campinas, voltei da missão no Rio de Janeiro para minha casa. Logo que terminei a minha missão, fui atrás de uma oportunidade, então, para melhorar o meu inglês. Foi aí que eu conheci o Carlos e a Vânia, que nessa época ainda ensinavam inglês na sala da casa deles. Me tornei, então, um dos seus primeiros alunos. Logo depois me tornei um dos seus primeiros professores. E alguns meses depois me tornei um dos 10 primeiros franqueados da Wizard, né? Parabéns, mano. Só fui vender as minhas escolas 27 anos depois daquele primeiro encontro, que certamente mudou minha vida, e sou muito grato pela influência que ele teve na minha vida profissional. Bom, como sabemos, a rede Wizard, com o passar dos anos, tornou-se a líder absoluta no setor de ensino de idiomas. Mais tarde, o Carlos colocou em prática uma das mais agressivas estratégias, né, de consolidação do mercado de idiomas. Ele comprou IASES, Microlins, Skill e outras marcas, formando o grupo Multi-Educação. Em 2013, ele vendeu esse grupo para a britânica Pearson por 2 bilhões de reais. E aí ele começou a investir em outros negócios, cartões pré-pagos, quando fundou a Vale Presente.
Depois o Mundo Verde, que é a maior rede de produtos naturais da América Latina. Em 2015, junto com o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, começou a Ronaldo Academy, que é uma rede de escolas de futebol para crianças. No setor esportivo, ainda o Carlos anunciou a compra de 100% da operação das marcas Topper e Rainha, da Alpargatas, fundando a BR Sport. Em 2016, ele diversificou os investimentos, aí vindo para o setor de fast food, quando trouxe para o Brasil a rede de comida mexicana Taco Bell, e também é franqueador master das marcas Pizza Hut e KFC. E recentemente o grupo também adquiriu a rede Frango Assado, né, de restaurantes, especialmente aqui no interior de São Paulo. Ele também tem uma parte da escola de idiomas WhatsApp, e além de tudo isso, o Carlos encontra tempo para escrever alguns livros, é autor do best-seller Desperte o Milionário que há em Você, é coautor dos livros Sonho Não Tem Limites, e lançou em maio de 2017 o livro Do Zero ao Milhão. E para terminar, então, minha introdução, na igreja, entre muitos chamados, o Carlos já serviu como bispo, presidente de estaca, foi presidente da missão João Pessoa. Ele e a esposa acabam de ser desobrigados como missionários de tempo integral, serviram uma missão humanitária conosco agora no Departamento de Bem-Estar, em Boa Vista, Roraima, acolhendo e interiorizando milhares de refugiados venezuelanos. Nós somos muito gratos pelo exemplo dele e da Vânia nesse sentido também. E sobre essa experiência, ele acabou de escrever o livro Meu Maior Empreendimento, que ele vai poder falar um pouquinho para a gente também. Como eu disse, ele é casado com a Vânia, tem 6 filhos, 18 netos, talvez seja essa a parte mais importante da vida dele. Então, Carlos, muito bem-vindo à nossa live, então. Paulinho, estou me sentindo no meu próprio funeral, cara. Foi um elogio. Obrigado por todas essas palavras gentis, bondosas, carinhosas que você iniciou essa live. Gostaria de saber qual que é a linha de raciocínio que você gostaria de começar. Eu vou seguir a tua partilha e tentar compartilhar experiências, sentimentos e, acima de tudo, se puder, compartilhar alguns modelos que eu utilizei para que os queridos irmãos, irmãs, amigos que estão sintonizados conosco possam ser beneficiados com essa live que acabamos de começar. Excelente, Carlos. Eu tenho algumas perguntas, eu vou fazendo para você. O propósito dessa live é despertar e ajudar os irmãos que têm o interesse de empreender e mesmo ter uma carreira que seja no mundo corporativo de sucesso. Então, acho que a sua experiência, os valores que você vive vão ajudar muito. E se você se lembra, Carlos, eu estava relendo aí um dos seus livros, lá atrás, de 1987, quando você começou, incipiente, pequeno, você teve muita gente do seu lado, você na época trabalhava para uma multinacional, muita gente que falou, olha, esquece esse negócio de começar seu negócio, porque não vai dar certo, você está trabalhando, continua no seu trabalho. O que você teria para falar para tanta gente que tem o sonho de empreender, mas que às vezes fica preso, seja a conselhos de amigos não tão amigos assim, ou a medos que as pessoas têm naturalmente de se jogar aí no mundo do empreendedorismo? Conta para a gente um pouco sobre isso. Muito bem, gente. Então, existem várias maneiras da pessoa vencer profissionalmente. E eu vou resumir em 3, mas são várias. Primeiro, a pessoa pode se qualificar academicamente e, após a sua formatura, ele pode conquistar uma vaga muito bem colocada numa excelente empresa, seja ela nacional ou internacional. Então, é ser um executivo qualificado, um alto executivo e trabalhar em grandes corporações. Segundo, ele pode fazer concursos públicos e ele pode se tornar um líder influente no nosso meio governamental, servidor público. Ele pode seguir uma carreira brilhante sendo um servidor público. Terceiro, se ele tem um espírito empreendedor, ele pode, então, empreender e buscar desenvolver seus próprios projetos. Agora, o que não pode é a pessoa um dia querer ser um executivo, no outro dia ele querer fazer um concurso público e no terceiro dia empreender. Daí ele fica sempre desorientado, indefinido, sem saber o rumo, e daí nem ele estuda
e se qualifica para ser executivo, nem ele estuda e se qualifica para fazer o concurso público e nem ele investe para começar um negócio próprio. É por isso que eu costumo dizer que do nascimento até os 20 anos são os anos da formação, da educação. A pessoa tem 10 anos aí pela frente para saber o que ele vai fazer profissionalmente. Daí, dos 30 anos até os 50, 55, 60, são os anos da realização. Acima dos 60, a fase que eu estou agora, tem 2 objetivos. Primeiro é a pessoa desfrutar. São os anos da curtição, né? Ele vai aproveitar tudo aquilo que ele construiu. E além da curtição, também são os anos da contribuição. Ou seja, ele vai contribuir com parte dos seus recursos, parte dos seus talentos, habilidades, dons, para causas diversas, humanitárias. Bem, gente, voltando à pergunta do Paulo, então. Mas, se eu estou hoje empregado, como que eu sei quando que é a hora certa para eu sair e montar o meu negócio? Então, aqui fica uma dica para todos que têm um espírito empreendedor. A minha dica é, você, se estiver trabalhando, estiver empregado, estiver numa empresa que te a tua renda, continue na empresa. Não vá amanhã sair lá e pedir a conta que o Carlos Weiser mandou. Não, você continua trabalhando, continua fazendo suas atividades e daí, paralelamente, você vai criar o que nós aprendemos nos cursos de autossuficiência, você vai ter uma atividade geradora de renda. E o que essa geralmente é uma capacidade, uma competência, algo que você faz espontaneamente, faz bem, isso daí te dá uma renda. E a próxima pergunta que as pessoas fazem é, mas Carlos, se eu estou trabalhando e tenho uma renda que vem do meu emprego, até quando que eu devo manter essa outra renda paralela e daí poder deixar o emprego fixo? Eu digo que deve ser no mínimo 1 ano. Sabe por quê, gente? Num ano você vai ter tempo de testar o seu produto, testar o seu serviço, formar clientela, conseguir fidelizar o seu cliente, você vai desenvolver uma série de habilidades e daí, finalmente, se você estiver ganhando mais dinheiro na tua atividade paralela do que você ganha na empresa, daí sim você pode chegar segunda-feira no RH e pedir as suas contas. Enquanto isso não acontecer, você deve manter a tua renda do emprego fixo. E daí alguém vai perguntar, mas Carlos, foi essa cartilha que você seguiu? Queridos irmãos, queridas irmãs, foi exatamente essa. Eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18, na fábrica. Eu tinha mais dinheiro das minhas aulinhas de inglês à noite, daí sim, eu fiquei à vontade de pedir as contas. Mas o universo e Deus é tão bom para a gente que eu nem precisei pedir as contas, o meu chefe me dispensou de qualquer jeito. Muito bom. Agora, você citou uma coisa aí, Carlos, que aqueles que têm o espírito empreendedor, como é que o indivíduo pode, de fato, identificar em si mesmo esse espírito empreendedor? Ótima pergunta. As pessoas me perguntam, Carlos, a pessoa nasce um empreendedor ou ele se torna um empreendedor? Resposta, a pessoa nasce com o potencial latente de se tornar um empreendedor. E daí alguém vai perguntar, mas todo mundo nasce com esse dom? Não é todo mundo, gente. Na verdade, são poucas as pessoas que têm o dom empreendedor. Agora, mesmo aqueles que têm o talento, o potencial de se tornar um empreendedor, nem todos se tornam. Sabe por quê? A pessoa precisa desenvolver, ele precisa investir em si mesmo para começar, ele precisa acreditar, ele precisa aceitar, ele precisa buscar até ele realizar. Então, não é um processo automático. Nasci empreendedor, vou empreender, deu certo e tal. Não, é um processo. Então, voltando à pergunta do Paulo, como que eu sei se eu
tenho ou não tenho o dom empreendedor? Pergunta número 1. Você gosta de vender? Sim ou não? Se você não gosta de vender, esquece, cara. Você nunca vai ser empreendedor, porque todo empreendedor bem-sucedido, ele gosta de vender. Daí alguém vai perguntar, Carlos, você gosta de vender? Gente, desde os 12 anos de idade, eu acho que eu vou voltar um pouquinho. Desde os 10 anos de idade, eu estou vendendo. E hoje, a razão por que eu aceitei o convite do Paulinho para fazer essa live é porque eu quero vender para você, gente. Então, ponham aí no seu caderninho. A pessoa só pode ser empreendedor se ele gostar de vender. Se não gostar de vender, ele nunca vai ter sucesso. Porque não importa, na verdade, qual é a área que a pessoa vai empreender. Pode ser a área B, C, D, E, até o final do abecedário. Se ele não vender, ele vai falir. Na verdade, gente, não precisa nem ser empreendedor. Pense na empresa que você mais admira na face da Terra. Eu gosto muito dos produtos da Apple. O que vai acontecer se a Apple não vender seus produtos? Vai à falência. Eu não tomo Coca-Cola, mas eu sei que muitos de vocês tomam. E o que vai acontecer se a Coca-Cola deixar de vender? Vai à falência. E a mesma coisa comigo, a mesma coisa com você, que tem o seu próprio negócio. Então, o grande diferencial, e aí está o grande determinante, se a pessoa tem ou não tem talento para empreender, é o primeiro deles, se a pessoa tem a disposição, a disponibilidade, tem assim, a habilidade e até mesmo a satisfação de vender. Muito bom. Venda é tudo. Carlos, tem muita gente que tem o sonho de empreender, mas se pega com a questão do capital, não tem o capital suficiente. Na sua história, até se você quiser contar alguma experiência, você começou pequeno, você começou lá na sala da sua casa, dando as suas primeiras aulas. Qual é o seu pensamento sobre começar grande versus começar pequeno? Pego o empréstimo, não pego? Pego todo o meu FGTS para colocar nessa ideia que eu tive, eu não pego? Qual o seu conselho em relação a isso? Gente, primeiro, todo grande empreendedor um dia foi pequeno. Todo pequeno empreendedor tem o potencial de se transformar num grande empreendedor. Agora, a questão é o seguinte, gente. Eu costumo dizer muito esse aspecto da atividade geradora de renda. Se eu estou trabalhando e eu quero ter o meu negócio e eu vou partir para a atividade geradora de renda, eu tenho que começar a ganhar desde o primeiro dia. Ou seja, já faz muito tempo que não falo nisso, mas hoje que nós estamos aqui num grupo mais reservado, mais fechado, mais íntimo, gente, você tem que aprender a fazer dinheiro do nada. E alguém vai dizer, Carlos, você está de brincadeira comigo, fazer dinheiro do nada. Então, agora eu vou dar alguns exemplos, tudo bem? Eu, Carlos Wisser, aprendi a fazer dinheiro do nada. Quanto foi que eu gastei para dar minha primeira aula de inglês na minha casa, à noite, na sala, na cozinha da minha casa? Não gastei nada. Alguns de vocês conhecem o nosso querido irmão Norberto Lopes, um grande empreendedor. E quem conhece a história do Norberto sabe que é uma história emocionante. Ele se casou com a Rosângela. Eles estavam assim apaixonados. Eles estavam morrendo de amor um pelo outro. Eles só tinham um probleminha. Rosângela, desempregada, e Norberto também desempregado. E daí, a pergunta, como que vamos fazer agora para sustentar a família? Vamos fazer oração. Ainda bem que tinha fé, né? Tinha amor e tinha fé. Bom, deixa eu abrir aqui um parênteses, depois eu continuo a história do Norberto. Quando eu e Ivone estávamos ainda tentando descobrir se a gente ia casar ou não, nós ouvimos um serão dado por Elder Fausto, na época, um apóstolo. Ele veio ao Brasil e veio falar especificamente para os jovens ex-missionários. Eu era ex-missionário, minha noiva ex-missionária, e nós fomos lá. E o que o Elder Fausto ensinou? Casamento é uma questão de fé e amor. Um tem que ter fé no outro e amor um pelo outro. Tem que ter fé em Deus e tem que ter amor a Deus.
Se tiver fé e amor um pelo outro e por Deus, pode se casar. Eu olhei assim para minha noiva e disse: meu amor, você tem fé em mim? Ah, eu tenho. E amor? Também. Tem fé em Deus? Tem amor em Deus? Tem. Ah, então dá para a gente casar. Bom, voltamos lá no Norberto. O Norberto com a Rosângela começam a orar e, de repente, o Norberto tem uma inspiração. Você pode ser um jardineiro. O Norberto estranhou. Jardineiro? Eu? Nunca cortei nenhum jardim. Ele fez de conta que nem ouviu. Dia passou o terceiro dia e a inspiração voltou. Norberto, você pode ser um jardineiro. Ele começou a pensar: nossa, o que a minha mulher vai dizer? Acabou de casar agora. Casa com aquelas vendas de terra, mão grossa, sujo. Minha noiva sempre pensou que ia ter um marido executivo, uma pessoa trabalhando no ar-condicionado. Agora vou chegar em casa sujo, suado. Terceiro dia, Norberto, você pode ser um jardineiro. Ele nunca tinha cortado um jardim. Mas daí ele pensou: estou desempregado mesmo, o que eu preciso para cortar no jardim? Tudo que eu preciso é ter um pequeno cortador de grama. Eu vou começar testar, afinal de contas, estou desempregado. O que ele fez? Bateu numa casa: dona Maria, vi que a sua grama aí está meio alta, só que quer que eu faça o jardim para a senhora? Ah, já tenho um jardineiro, mas quanto que ele cobra? Ah, ele cobra 100, mas eu faço por 50. Ah, pode fazer. E assim ele fez um jardim no primeiro dia. Segundo dia, fez um segundo jardim, terceiro, fez o terceiro. No quarto, ele fez o quarto dia, no quinto, fez o quinto. No final do mês, ele já tinha feito 20 jardins. Passado 3 meses, ele já tinha mais jardim para fazer do que casas, do que tempo, melhor, disponível. Daí, sendo que ele tinha um espírito empreendedor, ele pensou: eu vou pegar outros jardineiros e eu vou começar a agendar os meus jardins e jardim dos outros também. E daí ele começou. Passado mais um tempo, ele descobriu que as madames gastavam mais tempo com plantas, flores, toda aquela folhagem que eles usavam lá no jardim, do que com o serviço. Daí o que ele fez? Na garagem dele, começou a vender plantas, vender flores e mudas e tudo mais. Ou seja, quem conhece a história do Norberto sabe que é um empreendedor maravilhoso, construiu uma trajetória linda, mas ele, igual o Carlos Wieser, aprendeu a ganhar dinheiro do nada, gente. Quanto que ele investiu? Ele investiu, acho que para comprar aquela primeira tesoura, para cortar o jardim, mais nada. Então, você tem um dom, você tem um talento, uma habilidade. E o segredo consiste em você transformar esse dom numa fonte de renda. O dia que você transformar uma habilidade pessoal numa fonte de renda, meu amigo, pode vir coronavírus, pode vir pandemia, pode vir Covid-19, 29, 39, você vai subsistir, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Excelente, muito obrigado. Gostei muito de que você citou que todo grande empreendedor começou pequeno. Isso, de fato, eu acho que isso pode alavancar a fé e o desejo de muita gente que fica pensando ou esperando pelo capital. Então, ter o talento, gostar de vender, ouvir o Espírito Santo, como você citou aí na experiência, ter fé, tudo isso é importante para seguir adiante e tirar do papel os sonhos e transformá-los em realidade. Agora, Carlos, uma das dificuldades que às vezes algumas pessoas têm sobre empreender, além do capital, é uma dificuldade cultural, mental, né? Tem muita gente que é o que a gente chama que está envolvido pelo ciclo da pobreza. Meus avós eram pobres, meus pais eram pobres, é muito difícil eu sair dessa situação. Qual é o seu pensamento para essas pessoas mudarem o pensamento, mudar dentro de si? Então, existe, de verdade, um processo mental. E na década de 90, o primeiro livro que eu escrevi tinha como título Vencendo a Própria Crise. E, nesse livro, eu explorava justamente esse aspecto, que o primeiro passo para a pessoa deixar a pobreza e passar para a riqueza é ele acreditar nessa condição, ele aceitar essa condição
ele buscar essa condição e, finalmente, ele realizar essa condição. Porque, conforme citou o Paulo, tem muita gente que ele vive bloqueado pelo ambiente onde ele foi criado. Eu acho que o maior exemplo que nós temos no Brasil de pessoa que venceu esse bloqueio se chama Eduardo Lira, mais conhecido como Edu Lira. Muitos de vocês conhecem a trajetória do Edu Lira. Ele nasceu na favela, o pai dele era traficante, bandido, assaltante de banco, foi preso várias vezes, mas o Edu Lira tinha uma mãe. E essa mãe é uma mãe como poucas mães têm no Brasil e no mundo. E todo dia ela falava para o filho: meu filho, não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai. Meu filho, teu pai é bandido, teu pai é assaltante de banco, teu pai é presidiário, não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai. E quem conhece a história de Edu Lira, ele acabou indo longe. Ele acabou indo estudar em Harvard. Foi fazer um curso e voltou para o Brasil para ser um empreendedor social. Hoje é um dos maiores empreendedores sociais do Brasil. Ele atende favelas, gente de periferia, criancinhas. Ele leva educação, ele leva esporte, ele leva qualificação, treinamento, alimentos. Ou seja, é uma pessoa de fato, gente, que todos aqueles que pertencem à Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja cumpre um papel social gigantesco. Eu tenho uma experiência que sempre vou me lembrar. Eu estava na missão de uma pessoa, eu recebi um jovem que fazia 1 ano que ele era membro da Igreja, e ele chegou como missionário. E, como acontece sempre, quando o jovem chega, ele tem uma entrevista de boas-vindas no escritório da missão. Eu pedi para ele contar um pouquinho a respeito dele. Ele disse: olha, sabe, presidente, eu sou um membro novo da igreja. E eu vim de uma família muito pobre. Faz apenas 1 ano que eu sou batizado. E eu vou contar uma coisa para você, presidente. Eu pensava, antes de ser membro da igreja, que eu ia sempre andar a pé, andar de metrô, andar de ônibus. Eu nunca pensei que um dia eu ia ter um carro próprio. Mas depois que eu fui batizado e comecei a aprender os princípios de autossuficiência, princípios de bem-estar, eu comecei a acreditar que talvez, quem sabe, algum dia eu fosse ter o meu próprio carrinho. Agora, o que foi mais bonito foi quando eu entrevistei ele para voltar para casa depois de 2 anos. Ele disse: presidente, lembra daquela conversa que nós tivemos quando eu cheguei aqui na missão? Eu pensei que ia andar o resto da vida a pé, de metrô, de ônibus. Depois, eu comecei a acreditar que eu talvez ia ter um carro. Agora que eu já estou 2 anos aqui, eu já estou pensando que tipo de carro que eu vou ter. Então, olha só que transformação aconteceu no garoto em curto espaço de tempo. Eu acho que essa transformação que aconteceu com ele, aconteceu na vida do Paulo Araújo, aconteceu na minha vida, e de milhares de pessoas, Brasil afora, que encontraram, através dos princípios que o próprio Evangelho ensina, uma nova visão, um novo patamar, um novo horizonte de realização pela frente. Excelente. Olha, você tocou num assunto muito importante, que era um dos temas das minhas próximas perguntas, que é a vantagem de viver o Evangelho de Cristo é muito grande, porque nós aprendemos coisas que, se vivermos, fazem toda a diferença, inclusive no empreendedorismo, né? Seja a maneira de nós tratarmos as outras pessoas com respeito, com amor, seja a importância de sermos honestos, e por aí vai, seja a importância de acreditar na parábola dos talentos que o Senhor citou, que é você transformar 1 em 2, 2 em 4 e assim por diante. Então, viver o Evangelho traz muitas vantagens. Quais outras
habilidades que você, como um empregador, valoriza no indivíduo, especialmente quando é um membro da igreja? Eu vou responder a sua pergunta no instantinho, Paulo. Eu acho que tem uma sala do lado aqui que está fazendo uma concorrência tremenda com a nossa live. Paulo, muitas vezes as pessoas me perguntam o seguinte: Carlos, você é dessa igreja aí, né? Como que é o nome da igreja mesmo, Igreja Mórmon? Você acha que a tua fé, a tua religião, a tua igreja, de alguma forma ajudou a tua trajetória? Eu conto a seguinte história. Olha, vamos fazer uma análise. Quando eu tinha 12 anos de idade, meus pais passaram a seguir a igreja. Eu conheci os missionários da igreja, os missionários me colocaram um sonho na mente, que um dia eu ia estudar nos Estados Unidos. Quando chegou a idade de 19 anos, passei 2 anos na missão em Portugal. Depois da missão, fui para a Brigham Young. Depois da formatura, retorno para o Brasil e começo o meu negócio. Então, daí eu começo a pensar a história de trás para frente. O que teria acontecido se meus pais nunca tivessem conhecido a igreja? O que teria acontecido se eu nunca tivesse imaginado ir para os Estados Unidos? Se eu não tivesse tido apoio? Se eu não tivesse me formado no exterior? Então, quando eu começo a pensar isso na retrospectiva, é tudo sinal negativo, cara. Então, certamente, o elemento fé, o elemento espiritualidade e princípios, né? Princípios de autossuficiência tiveram um impacto gigantesco. E daí tantas outras experiências que a própria convivência do Evangelho traz, né? Especialmente a questão do equilíbrio, porque a pessoa que não tem um norte na vida, ele fica muito desorientado. Ou ele vai trabalhar demais, ou ele vai beber demais, vai fumar demais, ele vai usar drogas demais, ele vai sair com mulheres demais, ou ele vai gastar demais, ele vai se perder no caminho da vida. Então, eu acho que o Evangelho dá esse equilíbrio entre família, trabalho, vida pessoal, vida profissional. Uhum. Excelente, obrigado. Bom, vamos mudar um pouquinho de tópico agora. A gente está aí vivendo essa pandemia que trouxe muita incerteza, não é? Muita insegurança, tanto para o mercado de trabalho, as pessoas não sabem o que vai acontecer. Você já falou da importância da fé em tudo isso, mas eu gostaria de que você nos desse a sua visão sobre o Brasil pós-pandemia. O que você imagina em termos de mercado de trabalho? O que você imagina em termos de oportunidades? Porque toda crise certamente traz a sua oportunidade e você, como um grande empreendedor, já deve estar de olho em algumas dessas oportunidades. O que você tem para dizer para a gente a respeito do Brasil pós-pandemia? Qual é a sua visão? Então, antes de eu falar do aspecto mercadológico ou economia, eu queria tranquilizar todos que nós estamos vivendo uma tempestade. Toda tempestade ela tem um começo, um meio e um fim. Então, essa pandemia ela é passageira. Nós não vamos ficar o resto do ano, o resto da vida vivendo a pandemia. É uma tempestade. Aí, agora, também aqueles que estão muito preocupados se vão pegar o vírus, não vão pegar o vírus, gente, eu costumo brincar lá em casa que talvez eu até já peguei esse vírus. E talvez minha mulher já pegou. Eu tenho 2 jovens em casa, talvez os jovens já pegaram também. Mas, conforme vocês veem todo dia na TV, e nos noticiários, e no seu celular, existem grupos de risco. E quais são os grupos de risco? Geralmente são os idosos que têm alguma morbidade, ou seja, já tem algum problema existente de saúde, como uma diabetes, um problema cardíaco, um problema respiratório, e com o coronavírus vai se agravar. Mas não significa que todos os idosos que têm algum tipo de morbidade, seja cardíaco, diabético ou com problema respiratório, que vai morrer. Não, gente. Tem muita gente com essas condições e que estão superando, sendo curados e voltando para casa. Então, qual que é a diferença? A grande diferença está na condição da imunidade do indivíduo. Então, aí nós temos que, mais uma vez, valorizar todos os princípios de saúde e da palavra de sabedoria que nós aprendemos, mas esse é o mandamento que eu mais amo, gente.
porque Deus foi tão, assim, da sua infinita sabedoria, que nos deu o nome de palavra de sabedoria. Então, agora que eu vou entrar aqui já no detalhe, já que não temos tempo, né, Paulo? Sabe uma das coisas que eu mais gosto? Uma das coisas que eu mais gosto é sorvete. Sabe qual foi a última vez que eu tomei um sorvete? Acho que há 5 anos. Ele vai dizer, Carlos, você é doido. Você é um cara que pode comprar qualquer coisa. Você ama sorvete e faz 5 anos que você não toma sorvete? E alguém vai perguntar, mas por que você não toma sorvete? Por uma questão puramente de consciência. Quando você toma consciência que cada alimento tem uma função e que tem aí uma infinidade de alimentos que não tem função nenhuma, pelo contrário, ele só te traz disfunção, daí é uma opção que você tem que tomar na vida, né? Ou você vai se alimentar por saúde, ou você vai se alimentar por um sabor temporário que não. Bom, de tomar sorvete. Pode continuar tomando sorvete à vontade, mas eu só quero que vocês reflitam que a questão da imunidade tem tudo a ver com a sua escolha. E a pessoa, naturalmente, que vai depois conviver com as consequências da sua própria imunidade. Bom, vamos voltar lá ao assunto do palmeio, porque eu acho que já falei bastante a respeito da imunidade. Mas alguém vai dizer, Carlos, você está meio por fora. Tem uma menina de 16 anos, lá na Espanha, que sempre teve saúde boa e morreu. Gente, tem todo dia gente morrendo, cara. A pessoa vai morrer de um jeito ou de outro. Então, você não pode ficar pensando naquela menina de 16 anos que tinha saúde boa lá na Espanha que morreu. Tem que pensar em você, tá bom? Agora, o que eu falo para minha mulher é o seguinte, se você cuida da sua imunidade, se você tem toda essa condição favorável, e se de repente você foi embora, é porque chegou a hora. Quando chega a hora, a gente vai mesmo. Bom, vamos para frente. Paulinho, você perguntou o que vai acontecer depois dessa pandemia. Eu vou dizer para você. Qual a sua visão sobre o mercado? Mercado. O que vai acontecer é o seguinte, gente. As empresas estão se reinventando, as empresas estão se redefinindo, estão se redesenhando e nós vamos descobrir que nós vamos fazer muito mais atividades profissionais no nosso ambiente de casa do que nós fazíamos no passado, quando a empresa tinha lá 100, 200, 300, 400, 500 mil funcionários dentro do mesmo espaço. Por quê? O mundo está se redefinindo, não somente o mundo, mas as relações de trabalho estão se redefinindo e, finalmente, o que as pessoas querem é o resultado. Por quê? Se eu consigo ter uma folha de pagamento mais enxuta e eu consigo ter o meu colaborador trabalhando na casa dele, significa que eu não preciso alugar espaço, eu não preciso gastar dinheiro com mobiliário, eu não preciso ter um custo de alimentação, de manutenção. Ou seja, as relações vão ser redefinidas. Não é Brasil, gente, isso daqui é mundialmente falando. Então, nós temos que estar preparados, prontos para esse novo momento que nós vamos enfrentar nas nossas questões trabalhistas. Ok. Alguma área para empreender que você veja que vai ter uma oportunidade, que vai ser uma oportunidade muito boa? Uma área específica? Todas as áreas que estão ligadas à tecnologia vão estar em alta. Vocês estão vendo diariamente, hoje existem um número gigante de empresas que estão faturando muito, mas ganhando muito dinheiro, com toda essa área de tecnologia, de transmissão, de questão de comunicação, todas as empresas que estão trabalhando com delivery, elas só conseguem fazer o delivery se ela tiver um sistema que possa receber o cliente, possa entregar o produto, possa receber o valor faturado. Vocês viram a semana passada que somente nesses 3 últimos meses, a empresa que nós estamos sendo clientes dela nesse exato momento, a Zoom, faturou 4 bilhões de dólares. Ou seja, isso não existia no passado, mas são situações novas que são colocadas. Então, hoje, mesmo com toda essa pandemia, o setor de alimentação está vendendo mais do que vendia antes, o setor farmacêutico está vendendo mais do que vendia antes,
todo o setor de transporte, independentemente se é carga pesada, se é carga de médio porte, não eram tantos. Ok, muito obrigado. Recebi um recadinho aqui para o pessoal que estiver no YouTube, se puderem passar para o Facebook ou para o Instagram, a transmissão está com melhor qualidade no Facebook e no Instagram. Nós só temos mais 2 perguntas, Carlos, e aí vamos chegar na conclusão da nossa conversa. A pergunta é a seguinte: vamos supor que você esteja lá em um dos seus negócios entrevistando um candidato para uma vaga. Quais são as qualidades, quais são as qualificações? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância da educação, que eu sei que você dá muita importância para isso. Porque às vezes não adianta ser simplesmente um bom membro da igreja para ser um bom profissional. Você precisa se qualificar, você precisa ter algumas outras atitudes, não é? O que você olha num candidato a uma vaga de emprego? O que você valoriza nessa pessoa? Queridos amigos, faz muito tempo que eu não entrevisto ninguém para nenhuma vaga de emprego. Mas, quando eu cumpria essa função, tinha algumas perguntinhas que eu gostava de fazer que revelavam exatamente quem estava se candidatando para aquela vaga. Eu costumava fazer algumas colocações. Por exemplo, imagine só que a pessoa veio para uma vaga no setor de logística da empresa. Então, essa era a vaga que estava aberta e ele era o candidato para essa vaga. Então, eu fazia a seguinte suposição. Estimado amigo, imagine agora que essa empresa está começando no seu dia 1. Nós temos 100 vagas abertas na empresa. E devido ao nosso relacionamento, eu vou te dar a liberdade de você escolher qual a função, qual o cargo que você desejasse ocupar, você poderia ocupar. Qual vaga você ocuparia, escolheria? Paulo do céu, você vai ficar surpreso de ver o número de pessoas que, embora eu estivesse entrevistando ele para uma vaga de logística, ele dizia, olha, o que eu gostaria mesmo é de trabalhar no setor de marketing. Ou então, o que eu gostaria mesmo é de trabalhar na área financeira. O que eu gostaria mesmo é de trabalhar no setor de pesquisa de desenvolvimento de produtos. Ou seja, o cara ali ele já está se entregando, se matando, porque ele foi para uma vaga específica e, de repente, ele está tomando todo um outro rumo que não tem nada a ver com a entrevista. Mas eu gosto de dar corda para as pessoas. Vamos dizer, então, que ele dissesse, bom, nesse caso, já podia encerrar a entrevista ali, né? Qualquer coisa depois daquilo já não me interessava mais. Mas vamos imaginar que ele dissesse que ele queria ser o diretor, o executivo sênior de logística. Então, tá bom, nós estamos no rumo certo, né? Daí eu dava a seguinte chance para ele. Meu amigo, então vamos imaginar que você é contratado. E agora, no dia 2 de maio, né, primeiro feriado, no dia 2 de maio você vai começar com a gente. Passa um mês, passam 2, passam 3. Quando chegar lá, 1º de agosto, o que você terá realizado nessa função que você foi contratado? Paulo, você vai ficar surpreso de ver o número de pessoas que me diziam o seguinte, bom, Carlos, depois de 3 meses, eu acho que já vou ter conhecido bem a cultura da empresa, eu vou ter conhecido diferentes departamentos, eu vou entender bem o que a empresa espera de mim, eu vou estar me relacionando bem com os meus colegas. E eu vou dando corda, viu, Paulo? Eu vou dizendo, então tá bom, meu amigo, parabéns, você está indo bem aqui na entrevista. Agora, imagine que nós estamos no dia 2 de maio de 2021. E agora você vai ser chamado no palco para ser homenageado por todos os colaboradores da empresa. Eu gostaria que você me dissesse, você gostaria de ser homenageado por quais realizações, por quais atributos, por quais conquistas você gostaria de ser homenageado. E também, Paulo, você vai ficar surpreso de ver o número de pessoas que diriam o seguinte, bom, Carlos, depois de um ano, eu gostaria de ser reconhecido como uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa comprometida com a empresa, uma pessoa que se dá bem com os colegas, uma pessoa que veste a camisa da empresa. Enfim,
Eu gostaria de ser reconhecida como uma pessoa leal. Desculpe, gente, eu tenho que rir. Porque já se passou um ano, ele não vendeu nada, ele não inovou nada, ele não transformou nada, ele não trouxe novos clientes, não reduziu o custo, ele não redefiniu processos, ele só foi se sentindo bem, ele só se sentiu leal, fiel. Alguém vai dizer, mas, irmão Martins, você não quer uma pessoa leal, fiel, íntegra? Claro que eu quero, gente, mas isso daí já é esperado desde o início. O importante é o que ele vai agregar para o sistema. E, às vezes, eu encontrava pessoas que, depois de um ano, não tinham integrado, não tinham agregado nada para o modelo. Então, gente, finalmente, o que toda empresa quer, ele quer alguém que vai trazer uma solução, ele quer alguém que vai trazer uma inovação, ele quer alguém que vai trazer aumento de faturamento, ele vai querer alguém que traga renovação de novos clientes e não somente isso, fidelização de clientes e contenção de custos. Então, cada vez que você for entrevistado para uma vaga, você tem que identificar com antecedência qual é a dor da empresa, qual é o desafio que a empresa e como que você vai resolver. Um grande amigo meu, amigo de muitos aqui, é o senhor Jairo Massagardi. E, para mim, ele é um mentor. Quando eu comecei o meu negócio, várias vezes, ele me orientava, conversava comigo, me dava dicas. E daí ele me contou uma história que eu nunca mais esqueci. Ele disse, Carlos, parte da minha vida profissional, eu trabalhei para outros. Parte da minha vida profissional, eu tive meu próprio negócio. Mas quando eu trabalhava para outros, muitas vezes eu ia para uma entrevista de emprego e eu dizia o seguinte, depois de fazer toda a exposição dele, ele disse, olha, finalmente, se eu for escolhido para a vaga que está aberta, eu posso garantir uma coisa. Você vai ter que demitir 2 pessoas. E o entrevistador abriu um olho desse tamanho. Como assim? Ele disse, porque eu trabalho por 3. Gente, se eu tivesse entrevistando o Jairo Massagardi, ele estava contratado na hora. Na hora. Excelente, muito obrigado. Resultados, não é isso que todo mundo espera, que todo empresário, dono de negócio espera, de fato. Muito bem, Carlos. Vamos partir para a nossa última pergunta. Eu gostaria que você compartilhasse conosco como foi a sua experiência da Vânia lá em Boa Vista, ajudando os irmãos venezuelanos. Eu acho que você teve grandes lições na sua vida. Compartilha conosco algumas dessas lições e também a importância de todos nós doarmos um pouco do nosso tempo e nosso talento em benefício de outras pessoas. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Tá bom, querido Paulo. Nós temos mais 5 minutos de live. Eu vou ficar 5 minutos, Exato. depois você pode completar o tempo restante, mas eu vou me ausentar em 5 minutos de qualquer forma. Essa experiência humanitária que eu passei com a Vânia lá em Roraima, talvez tenha sido, de fato, o meu maior empreendimento, porque eu precisei me ausentar do conforto da minha casa, deixar meus 3 filhos, meus 18 netinhos, ficar lá na fronteira de Brasil e Venezuela, deixar as empresas, deixar os colaboradores, deixar os negócios, deixar o conforto, deixar toda a comodidade para acolher aqueles que muitas vezes atravessavam a fronteira apenas com a roupa do corpo. Chegavam sem dinheiro para comer, sem dinheiro para se transportar, sem dinheiro para comprar um remédio, sem dinheiro para nada. E nós estávamos ali tentando encontrar acolhimento, encontrar transporte, encontrar vagas de emprego, encontrar condições de muitas pessoas que chegavam vulneráveis, com a saúde debilitada, para fazer tratamentos médicos. E, graças ao programa que a igreja desenvolveu, e graças a muitas outras igrejas que apoiaram pessoas que não pertenciam à igreja, e graças ao apoio que nós tivemos da Azul, da Gol e da Latam, nós fizemos o acolhimento de mais de 12 mil pessoas nesse período de 20 meses que passamos em Roraima. Eu gosto de escrever e eu escrevi esse livro chamado Meu Maior Empreendimento, que relata as experiências que passamos e
os milagres que nós vivenciamos e os modelos de gestão que nós usamos e toda a estratégia de envolvimento de um número de voluntários, não somente lá em Roraima, mas em vários estados do Brasil, que culminaram nesse resultado. Esse livro ia ser lançado no meu retorno, mas a editora disse: Carlos, agora não dá para lançar o livro. Afinal de contas, o comércio está fechado, shopping está fechado, livrarias fechadas, o comércio todo está paralisado. Então, você vai ter que esperar até o Natal. Gente, quer ver um empreendedor, você quer ver um empresário, você quer ver dizer que vai ter e, de repente, 15 dias atrás, me deu aquela inspiração às 3 horas da madrugada. Perdi o sono pensando no livro. Carlos, você não vai vender esse livro. Esse livro não pode ser comprado com dinheiro. Ele vai ser doado. Ele vai ser doado para todas as pessoas de bom coração, dispostas a colaborar numa causa humanitária, social, de apoio àqueles que estão sofrendo com o coronavírus. E tem mais, o senhor vai oferecer esse livro na sua versão online, e-book. E ele vai ter um livro, ele vai ter um valor diferenciado, pode ser de R$ 9, R$ 49, R$ 99, R$ 999. Mas não somente isso, Carlos. Para cada acesso e cada doação que a pessoa fizer ao ter um livro, você vai tirar do teu bolso o mesmo valor e vai colocar nessa causa. Então, foi assim que nasceu o movimento nacional. Eu faço parte da solução. E você que está sintonizado conosco pode ter esse livro hoje mesmo no seu celular, no seu tablet, no seu computador e deixar ali a sua colaboração. Eu posso dizer para você que o pouco que você fizer vai significar muito para aquele que hoje não tem nada. Agradeço ao Paulinho pelo tempo que nós trabalhamos juntos nessa missão. Foi uma experiência inesquecível. Agradeço ao Júlio Salles, que trabalhou diretamente conosco também. E, claro, agradecer a todos os queridos irmãos e irmãs do Brasil afora, que de alguma forma receberam, acolheram e participaram desse programa. De coração, muito obrigado. Carlos, excelente. Queremos agradecer do fundo do coração, te parabenizar, especialmente por essa missão linda que você e a Vânia fizeram lá em Roraima. Somos muito gratos. Muitas vidas foram tocadas pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. E obrigado pelos conselhos que você compartilhou conosco hoje. Pena que a gente não tem mais tempo. Pessoal, eu sei que há muitas perguntas, mas a gente não vai ter tempo de respondê-las agora. Fica para uma próxima oportunidade, quem sabe. E relembro a todos, quinta-feira, na nossa live, às 20 horas também, sobre o Enem. Tragam jovens da sua ala para aprenderem sobre esse assunto importante. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado pelos seus conselhos. Manda um abraço para toda a sua família. E nos vemos por aí em outras oportunidades. E, pessoal, o livro ali, meu maior empreendimento, que está na hashtag, fala de novo, Carlos, o nome da hashtag. www.eufaçopartedasolução.com.br. Eu faço parte da solução.com.br, uma maneira de todo mundo ajudar. Muito obrigado novamente, agradecemos todos. Um abraço a todo mundo. Carlos, um grande abraço.